como que é feito, por exemplo, por exemplo, um japonês ou um americano, se ele quiser ir conhecer a Coreia do Norte? Você sabe se é livre, se não tem acesso mesmo? Por incrível que pareça, a informação que eu vou dar não é porque os norte-coreanos não querem, é porque os governos respectivos desses países não permitem. Japoneses até podem visitar. Agora, americanos não podem visitar a Coreia do Norte, não é porque a Coreia do Norte não deixa, é porque o governo Donald Trump, em 2017, proibiu qualquer cidadão americano de visitar. Se um cidadão americano burla ele perde a sua nacionalidade quando ele tenta voltar para os Estados Unidos. Ele é banido da sociedade. Então ninguém se vai de jeito dos Estados Unidos vai lá. Sul-coreanos não podem de jeito nenhum. Também, aí é uma questão dupla, né? Os norte-coreanos não permitem e os sul-coreanos não permitem. E vice-versa, né? Norte-coreanos não podem visitar a Coreia do Sul. Você chegou onde eu queria, que era entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Porque para a Coreia do Norte, não existe Coreia do Norte e Coreia do Sul. Só existe a Coreia. Infelizmente, já não é mais a percepção do país hoje em dia. Não é mais? Porque não é mais. Eles mudaram essa ideia. É, porque a ideia que você tinha central lá é de que eles nem simpatizavam quando você falava assim, eu tô aqui na Coreia do Norte. Era quase uma ofensa, você tinha que falar, eu estou na Coreia. Durante todo esse tempo, inclusive, eu também trabalhei a nunca falar Coreia do Norte. A gente falava Coreia Popular, ou só Coreia, isso, né? Então era um fato. Era um fato, exatamente. Isso é uma história, inclusive, muito trágica, na minha opinião. Não trágica pelo lado norte-coreano ter tomado uma decisão tão drástica, mas pelos Estados Unidos e a Coreia do Sul. Se me permite rapidamente fazer uma regressão. O tempo é seu. Existe uma questão da relação intercoreana muito delicada. A gente tem que entender que é um povo que viveu 5.000 anos junto. É uma das civilizações mais antigas do mundo, é a civilização coreana. Quando os europeus estavam lá ainda comendo terra e fazendo casa de casca de árvore, os norte-coreanos já tinham imprensa. Já tinham barcos blindados e coisas assim, né? Barcos encoraçados. Um protótipo de encoraçado. Barco tartaruga, quem quiser pesquisar depois, de um almirante muito importante da Coreia. Então é uma civilização muito avançada, muito importante para o mundo, né? Para a história do rol das civilizações, a civilização coreana é muito importante. Então aquele povo sempre se entendeu como um só. Em 1945 acontece uma grande tragédia. Foi um grande erro que foi permitido acontecer, que foi o desembarque das tropas americanas na Coreia. A Coreia era um país que tinha condições, naquele momento, de si próprio se libertar da ocupação japonesa. Isso já estava em andamento há 20 anos. Desde 1926, operava na Coreia uma guerrilha anti-japonesa, liderada pelo general Kim Il-sung. Quando o Exército Vermelho declara guerra ao Japão em agosto de 1945, o Exército Vermelho prometeu ajudar a Coreia, não na condição de ocupar a Coreia, e ficar lá com um espólio de guerra essa parte da Coreia para eles. Mas sim que o Exército Vermelho, doa a quem doer, teve uma missão libertadora de destruir o fascismo na Europa e na Ásia. O Exército Vermelho, o russo mesmo. Soviético. O Exército Vermelho da União Soviética libertou toda a Europa Oriental, libertou a Alemanha, do próprio Hitler, que era alemão, libertou a Manchúria, libertou a China, libertou a Coreia e ajudou a libertação do Vietnã e de várias outras regiões do mundo. Nunca cobrou algo, um espólio de agora esse território tem que ser meu. É claro que, principalmente na Europa, aqueles países viveram na esfera soviética, muito alinhados à União Soviética. Sua economia e política era toda ligada à União Soviética. Ok. Mas era uma relação diferente de uma ocupação territorial, como acontece com os Estados Unidos. Então, a União Soviética chegou na Coreia em 1945, em agosto, junto com um movimento guerrilheiro que já estava lá, mas que vivia numa situação, né, de um pequeno território que eles tinham, inclusive fora da Coreia, que era na divisa com a China, porque dentro da Coreia era muito difícil de operar, os japoneses eram muito fortes, né? Quando o Exército Vermelho chega e junto os comunistas se levantam para libertar o país, é claro que os Estados Unidos fazem um cálculo, né? E eles reparam que ter o Exército Vermelho e um movimento nacional coreano comunista ocupando a Coreia a apenas alguns quilômetros do arquipélago japonês, que era o interesse dos Estados Unidos, era um caos. Até porque, imagine uma mentalidade de Guerra Fria, né? Você tem que pensar o seguinte, eles já estavam partilhando o mundo, os Estados Unidos já estavam partilhando o mundo. No final da Segunda Guerra Mundial, Hitler ainda nem tinha se matado, os americanos já estavam pensando o seguinte, o que eu vou ganhar dessa Segunda Guerra Mundial? Que território vai ser meu, vai ficar na minha zona de influência? Tanto é que a gente tem aqueles acordos de Potsdam, né, e por aí vai. Lá na Crimeia, Yalta. Então os americanos desembarcam unilateralmente na Coreia e traçam o paralelo 38 como uma fronteira totalmente artificial, inventada. Isso foi inclusive mentalidade de um coronel
do exército americano que nunca tinha pisado na Coreia. Ele abriu o mapa, foi dada uma missão para ele de delimitar onde as tropas americanas podiam entrar. Ele abriu um mapa, não sabia o que fazer. Aí ele viu o paralelo 38 passando na metade. Aí ele pensou o seguinte, bom, se a União Soviética está chegando, é justo então que metade para eles, metade para ele. Ele fala assim, pô, ele traça com um lápis o paralelo 38 e fala, vamos subir a Coreia até o 38. Ali reside o desastre nacional da Coreia, porque você criou a situação de dois estados diferentes serem formados poucos anos depois. A Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia, e a Coreia do Sul, República da Coreia, que inclusive foi fundada primeiro do que a Coreia do Norte. Os norte-coreanos não queriam um estado só no norte, eles queriam resolver entre os coreanos essa questão. Pouca gente fala isso, mas na Coreia do Sul, a maior parte da população queria os norte-coreanos, não os norte, porque não tinha essa ideia, né, mas queria Kim Il-sung como seu líder. As eleições, que deveriam ser eleições gerais, foram boicotadas pelo ditador da Coreia do Sul, que tinha medo de perder as eleições, e funda, às pressas, correndo, uma república, que é a República da Coreia. Isso acontece em agosto de 48. Em resposta, os norte-coreanos, já norte-coreanos agora, nessa altura do campeonato, precisam fundar a sua própria República Popular Democrática. Quando acontece a guerra, se aprofundiza ainda mais... Se aprofunda ainda mais a divisão nacional, porque você tem aquele momento, né, em que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte entram em guerra entre si, mas muito mais do que uma guerra entre o Norte e o Sul da Coreia, foi uma guerra dos Estados Unidos e dos seus capachos, né, dos seus aliados. Foram 13 países que foram com os Estados Unidos na Coreia. Lá foram jogadas mais de 600 mil toneladas de bombas. Isso é mais do que todo o teatro de operações da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Isso é quase o que foi feito sobre a Alemanha, por exemplo. A Coreia tem o tamanho de Roraima. A Coreia foi dilacerada, totalmente destruída. E aí, depois disso, não há contato entre o Norte e o Sul, as décadas de 50, então, 60, 70... Essas 600 mil toneladas de bomba... No Norte. Todas só na Coreia do Norte. Isso. Imagine Roraima ser bombardeada com essa quantidade absurda. Caralho, não restou nada. Só não jogou bomba atômica, então, igual fizeram. Sabe por que eles não fizeram? Sabe por que eles não jogaram a bomba atômica? O comandante-em-chefe da Operação da Guerra da Coreia, o comandante-em-chefe americano, era um cara chamado Douglas MacArthur. Uma figura extremamente egocêntrica, arrogante, megalomaníaca e que se achava um grande deus da guerra. Tanto é que ele sai em 1941 das Filipinas, perdendo feio para os japoneses, e fala para os filipinos como se fosse uma divindade: eu voltarei para vos libertar. E quando ele volta em 45, é tão difícil a luta que existe uma encarniçada resistência japonesa que os americanos destroem Manila para conseguir vencer os japoneses, matam uma quantidade absurda de filipinos e falam: nós libertamos vocês, filipinos, depois de massacrar os filipinos. Enfim, o Douglas MacArthur solicitou inúmeras vezes para o presidente dos Estados Unidos, que naquela época era o Truman, o Roosevelt tinha morrido, o uso da bomba atômica na Coreia. Isso se tornou tão... o pedido era tão insistente que olha que absurdo. Temos os documentos. Até mesmo para Truman, que era um anticomunista ferrenho, que assinou o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, que concordava adorava as bombas atômicas, pressionava Oppenheimer para criar a bomba H, né, que era a ideia. Sim. Até mesmo ele começou a estranhar a quantidade absurda de solicitações por uso das bombas atômicas. As bombas atômicas americanas não foram usadas na Coreia porque eles fizeram um cálculo e repararam que a nuvem, a pluma radiativa, chegaria nas próprias tropas americanas estacionadas no sul. Só por isso eles não usaram. Caraca. Mas os americanos usam a Coreia... É feito de fogo amigo, né? Os americanos usaram a Coreia como um laboratório para o que eles fazem até hoje no mundo. Pensando o seguinte: a guerra estoura em 50. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado em 45. O mundo tinha ficado chocado em 1945 com os horrores da guerra. Morreram só na União Soviética por volta de 40 milhões de pessoas. É um número absurdo. São 7 milhões de judeus mortos nos campos de concentração, mais outros milhões de não-judeus. Chineses são também na cifra dos 15 milhões. O mundo estava horrorizado com aquela quantidade absurda de mortes, com os massacres que ficaram evidentes para todo mundo. E 5 anos depois da pior das guerras, a própria ONU, criada para não haver mais guerra, vai na Coreia, comandada pelos Estados Unidos, sob a bandeira dos Estados Unidos, a ONU vai e assiste, permite e participa de um massacre de 635 mil toneladas de bombas
De todos os tipos, incluindo gasolina incendiária, que cola na pele das pessoas. Agente laranja, isso daí? Usaram agentes biológicos, químicos. Agente laranja era outra coisa, mas eles usaram agentes biológicos e químicos na Coreia. A ponto de que até hoje existem regiões na Coreia em que se encontram, já passados 70 anos do fim da guerra, se encontram bombas e artefatos não detonados daquele período. As crianças na escola na Coreia do Norte aprendem a identificar um objeto. Todo mundo cresce com essa mentalidade, que pode estar pisando, num belo dia que estiver brincando num jardim, pode pisar numa coisa e morrer. Ou se tiver curiosidade de cutucar algum objeto estranho que achou debaixo da terra, matar os seus colegas. As crianças... Olha que absurdo, você tem que ensinar para uma criança a saber o que é uma bomba, que ela explode, que ela pode matar você. Você tem que explicar isso para as crianças na Coreia do Norte, porque até hoje tem bomba lá na Coreia do Norte que os Estados Unidos jogaram que não foram detonadas. Mas voltando aqui ao fio da meada. As bombas atômicas não foram usadas na Coreia por uma questão de cálculo, né? Durante o pós-guerra, todo o século XX, não houve contato entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Eles tomaram totalmente diferentes destinos. Inclusive, a Coreia do Norte era um país muito mais rico do que a Coreia do Sul durante toda a segunda metade quase toda a segunda metade do século XX. Rico em qual sentido? No sentido de vida material, de produção econômica, industrial. Você tem uma ideia? Olha que coisa. Em 53 acaba a guerra, correto? Em 1960, a Coreia do Norte já tinha retomado o seu nível industrial do pré-guerra. Então ela conseguiu ali, em um curto espaço de 7 anos, reconstruir toda a indústria de um país que havia sido jogado na era da pedra, jogado na era da pedra lascada. A Coreia do Sul passou por muitas instabilidades políticas, muitas sucessivas ditaduras militares. Era um país muito pobre e muito pouco industrializado. Até porque a Coreia do Norte é muito rica em minerais, na mentalidade que foi estabelecida pelos japoneses. O norte era o lugar industrial, porque se pegava os minerais das montanhas, e o sul, que tem mais planícies do que a Coreia do Norte, é o lugar agrícola. Então essa configuração ficou meio que ali, depois da guerra, a ideia dos japoneses meio que ficou ali, né, naquele período. Então a Coreia do Sul era um país muito pobre. Inclusive a Coreia do Norte concedeu ajuda alimentar à Coreia do Sul nos anos 70. Não se fala sobre isso, né? No final dos anos 90, após uma série de governos de ultradireita na Coreia do Sul, assume um cara chamado Kim Dae-jung, presidente da Coreia do Sul, que ele resolve lançar uma política revolucionária chamada política do sunshine, política do raio do sol, que era olhar para a Coreia do Norte não como o inimigo número 1, mas como um país que, puxa, são coreanos como a gente pode se aproximar deles. Lá em 97, 98, acontece uma série de encontros incríveis. O Kim Dae-jung se encontra com Kim Jong-il, que era o líder da Coreia do Norte. Ele visita a Coreia do Norte. Existe uma série de retomada, de criação de diálogos. Nascem os ministérios da reunificação no Norte e no Sul. A Coreia do Norte fica assim, maravilhada com essa ideia de reunificar. A Coreia do Norte sempre foi pró-reunificação. Inclusive, sempre houve uma certa diretriz de Pyongyang para o movimento de solidariedade ao redor do mundo, de apoiar a questão da reunificação em seus respectivos países. O presidente Kim Il-sung, na década de 80, já falava sobre reunificar com a Coreia do Sul em moldes que mantinham o sistema da Coreia do Sul, inclusive. Né? Não era uma ideia de ocupar a Coreia do Sul, como aconteceu na Alemanha Oriental, que foi anexada. Né? Não era essa a ideia. Então, naquele período, houve uma grande esperança de que isso fosse retomado. Só que a Coreia do Sul, sinceramente, senhores, é uma colônia. Ela não tem autonomia política para decidir nada, seja dentro ou fora de suas fronteiras. E os Estados Unidos, naquele período da guerra ao terror do Bush, depois do atentado do 11 de setembro, colocou a Coreia do Norte na lista do eixo do mal. Todo mundo deve se lembrar disso aqui. Terrorista. É um país promotor do terrorismo. Na época, os norte-coreanos tinham uma suspeita de que produziam uma arma nuclear. Nós não sabíamos ainda, só em 2006, né? E a Coreia do Sul foi, a gente puxa, né? Quando o nosso petzinho está indo muito longe, a gente pega e puxa pela coleira para perto. A Coreia do Sul foi puxada e todas essas iniciativas com a Coreia do Norte foram rechaçadas e foram abandonadas. Depois a gente teve alguns outros períodos de aproximação com alguns presidentes moderados da Coreia do Sul. Houve nos anos 2000 outra iniciativa. Essa foi muito forte. Empresas sul-coreanas chegaram a abrir dentro da Coreia do Norte. Foi criada uma região especial econômica chamada Kaesong, que fica numa cidade, inclusive, Kaesong, a única cidade da Coreia do Norte que tem todas as suas estruturas medievais preservadas, porque antes ela ficava na Coreia do Sul, e aí não foi poupada da guerra, só que aí depois da guerra ela foi tomada, e aí ficou para o norte. A única cidade original da Coreia do Norte é Kaesong. Todas as outras cidades foram construídas no socialismo, porque elas foram totalmente destruídas, né? Abriram empresas sul-coreanas na Coreia do Norte.
houve um período de grande intercâmbio. A Coreia do Norte construiu um monumento lindo em Pyongyang, que eram 2 mulheres usando roupas tradicionais. Elas tinham muitos metros de altura, usando roupas tradicionais coreanas, e ambas seguravam juntas um mapa do mundo que tinha a Península Coreana unificada, o mapa da Coreia unificada. Por debaixo dessas 2 senhoras passava uma avenida, que era a Avenida da Reunificação. Era uma ideia que existia de que ligássemos Pyongyang a Seul, as 2 capitais, por uma autoestrada. Os 2 governos se comprometeram a construir a sua estrada, e ia chegar um momento que na fronteira elas iam se juntar. Só a Coreia do Norte construiu a sua estrada. Quando a Coreia do Norte chegou próximo da fronteira, reparou que não tinha nenhuma estrada construída pela parte sul. Depois a gente teve em 2018 o presidente Moon Jae-in na Coreia do Sul, que também é uma figura mais moderada, começou a promover, isso a galera que está ouvindo deve lembrar muito bem, foi aquele período que a Coreia do Norte participou dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, em Pyeongchang. Foi aquele período que o presidente Kim Jong-un visitou a Coreia do Sul pela primeira vez. Um líder norte-coreano visitou a Coreia do Sul. O presidente sul-coreano foi levado à Coreia várias vezes. As delegações da Coreia do Norte e Coreia do Sul se fundiram na abertura olímpica, entraram com uma bandeira única, né? Foi uma coisa linda, eu chego a me arrepiar de lembrar. Aquilo, eles fizeram uma grande mobilização, construíram um escritório da reunificação, que tinham funcionários sul-coreanos e norte-coreanos na Coreia do Norte, desarmaram o sistema de defesa da fronteira, tiraram os alto-falantes que ficam lá na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, mandando um pro outro lado música e coisa assim, tiraram as minas. Tem uma foto muito legal de 2 militares da Coreia do Norte e Coreia do Sul dando as mãos, apertando as mãos, um de cada lado da fronteira. Foi desmobilizada uma série de agressões que tinham. A Coreia do Sul desistiu temporariamente dos exercícios militares com os Estados Unidos. E aí, pouco tempo depois, o que aconteceu? De novo, Washington puxou a coleira, a Coreia do Sul retraiu. E então o que a Coreia do Norte fez em 2024? Isso foi um debate que nasceu em 2023. Na verdade, no período da pandemia, houve muitas outras turbulências entre os 2 países. Os norte-coreanos dinamitaram o prédio do escritório, né, que já estava vazio por conta da pandemia. Então eles demoliram o prédio, que era um prédio novinho, todo espelhado, bonitão. Destruíram aquele prédio. E em 2024 houve uma reunião do governo e decidiu-se, a Assembleia decidiu mudar a Constituição e mudar totalmente a diretriz nacional. E a Coreia do Norte abriu mão oficialmente da reunificação, reconhecendo que existem 2 estados diferentes na Coreia. Antes não existia esse reconhecimento. Que existem 2 capitais na Coreia, que são estados opostos, e que a República da Coreia é o seu inimigo número 1. É o pior inimigo do país. E que qualquer iniciativa de reunificação tinha sido infrutífera no passado, tinha desgastado os norte-coreanos e tinha levado a políticas que, na verdade, atrasaram os norte-coreanos. Porque se a gente parar para pensar, os norte-coreanos não é um país rico. Não é um país que está com recursos, investimentos estrangeiros, não tem isso. Todo o recurso que eles tiveram que investir, primeiramente, em questão de defesa nacional. Porque a Coreia do Sul, como uma colônia dos Estados Unidos, era um perigo. Nos períodos de aproximação, eles conseguiram tirar aqueles tipos de investimento para remanejar para as outras áreas e foram se atrasando. Quem trabalha com defesa sabe que 1 ano que você para algum projeto é uma catástrofe a nível de tecnologia dos outros países. Sim. A Coreia do Sul, um país altamente tecnológico, patrocinado pelos Estados Unidos, imagine só quanto nesse período, correndo por fora, avançou. Os norte-coreanos repararam que enquanto eles começavam a abrir mãos de muita coisa, os sul-coreanos não abriam mão de nada. E o pior, né? Eles continuavam realizando os exercícios. Os Estados Unidos, todos os anos, realizam 2, 3 vezes por ano os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, que são exercícios que simulam uma invasão da Coreia do Norte. Eles são feitos na fronteira. Muitas das vezes, alguns disparos caem dentro do norte. É um problema imenso porque um tiro errado pode começar uma nova guerra da Coreia, que seria terrível para os 2 lados. E a maior parte das pessoas que morreriam seriam inocentes. E o mundo mergulharia numa contradição muito grande. Então a Coreia também só tem a parte norte colorida no mapa, né? A parte sul é assim apagadinha na península, quase como se ela não existisse, né? É trágico pra gente que vê de fora, porque é o mesmo povo e a gente observa como que é possível que 80 anos tenham destruído uma unidade de 5.000 anos. Mas o imperialismo é assim. Mas eu entendo pela óptica norte-coreana essa decisão.
né? E sigo essa decisão. A nossa solidariedade à Coreia, que é um país que está cercado e sofre muitas coisas, tem que ser uma solidariedade restrita. Claro que a gente tem nossas críticas, nossas coisas, né? Divergências, somos brasileiros, eles são coreanos. Mas eu, assim, nessa situação compreendo. Mas, assim, no meu, da pessoa que eu sou, né? Toda a minha história é, assim, lamentável como brasileiro ver que tenha chegado a esse estado tão terrível. Mas você acredita que existe um sonho da reunificação, mas nós não vamos gastar energia nisso mais. Se partir da Coreia do Sul, vamos reunificar, provavelmente eles vão aceitar. Não. Não? Assumiu agora. Falou que não. Assumiu um presidente na Coreia do Sul agora moderado. A Coreia do Sul é o momento, né, pra lá e pra cá. O presidente da Coreia do Sul pediu diálogo com a Coreia do Norte, a Coreia do Norte já falou que não tem interesse nenhum. Não.